E agora a gente vai contar para vocês a história do Douglas. Ele não teve uma infância fácil, não, mas usou a dor como força para ajudar as crianças de São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro, a seguir o caminho do bem, através da educação. Quem mostra essa história de superação e transformação para a gente são os caçadores de bons exemplos. As pessoas sempre diziam que o que eu seria, sempre diziam como seria no futuro. A história do filho de peixe, peixinho sempre teve muito presente na minha vida e eu tinha muita raiva disso. Meu pai praticava furtos, alguém chegou, fez 2 disparos no pescoço dele e assassinaram ele. Minha mãe tinha um envolvimento com tráfico de drogas. As próprias pessoas que estavam com ela no dia a dia, por algum motivo, acabaram assassinando ela também. Quando tudo parecia, se normalizar, eu perdi um grande amigo, primo meu, era como se fosse um filho. Meu primo também fez escolhas erradas. Eu, particularmente, sempre tentei ajudar, sempre tentei resgatar, mostrar que a gente poderia, apesar do local que a gente mora, apesar da expectativa que o mundo tem da gente, eu tentava mostrar para ele que a gente poderia ser algo diferente, mas infelizmente não deu tempo dele entender, E aos 18 anos aí ele também foi assassinado. E aí eu sempre pensei, falei, poxa, mas a gente sempre fala, a pessoa pode ter uma segunda chance, pode ter uma segunda chance. Tomei uma raiva também desse negócio de segunda chance, falei, caramba, por que a gente sempre precisa cair para levantar? Por que a gente sempre precisa, dessa bendita segunda chance? E eu resolvi tentar preservar para que o incêndio não acontecesse, do que ter que esperar o incêndio acontecer e pegar fogo para eu tentar apagar depois. E aí, na mesma época que assassinaram ele, eu comecei a trabalhar numa escola particular e comecei a ter um contato maior com a educação de qualidade e tudo mais, algo que a gente desconhece, a gente não faz ideia de como é. E aí eu comecei a pensar e disse, poxa, as crianças da comunidade onde eu moro podiam ter um pouco dessa educação, desses professores e tudo mais. A criança onde eu trabalhava, enquanto ela estava na sala de aula, tinha um silêncio, ninguém podia falar. Quando ela saía da aula, ela tinha balé, ela tinha teatro, ela tinha ginástica, ela tinha futebol. Enquanto aqui, na nossa comunidade, o silêncio é interrompido pelos tiros. Todos os dias a aula pode ser interrompida e as crianças precisam se abaixar. E aí como é que se concentra? Como é que presta atenção na aula? E quando sai da escola, não existe nenhum movimento cultural, não existe esporte, praticamente não tem. E eu quis fazer alguma coisa. Eu usei a minha revolta para criar esse projeto. A gente percebeu que se a gente não fizer alguma coisa, realmente as coisas vão ficar bem piores. E existe sim uma desigualdade monstruosa, uma diferença muito grande entre o ensino particular e o ensino público, e que se alguma coisa não for feita, um olhar mais carinhoso para isso, as coisas não vão se resolver, as mortes não vão parar, as cadeias vão ficar mais cheias realmente, porque eu acho com toda a minha ignorância e com toda a minha falta de conhecimento, eu consigo perceber que a solução não está no combate a todo momento, nas armas, no confronto. A solução ela é realmente a educação. Hoje aqui no Projeto Minha Chance nós trabalhamos com um reforço escolar, que é a parte mais importante do projeto, com futebol,
que é o que fascina essas crianças, é uma ferramenta muito importante que a gente usa para se aproximar delas também. O teatro, que tem feito toda a diferença, né, na forma das crianças se comportarem e interagirem. E a música, que chegou pra gente de surpresa, a gente não conhecia essa parte, e as crianças estão apaixonadas. E temos também os passeios culturais, que é a nossa forma de apresentar o Rio de Janeiro, e nossas crianças que moram aqui tão perto, que só precisam atravessar a ponte, ainda não tinham conhecido, ainda não tinham atravessado a ponte, e esses passeios culturais deram essa oportunidade para elas. Quanto mais eu escuto que filho de peixe, peixe é, que aquela criança não pode ser isso, que não pode ser aquilo, mais eu sou motivado a transformar ela e a convencer principalmente a criança e aos pais que ela pode ser um ser humano espetacular. As pessoas sempre têm a mesma frase. Elas me param na rua e perguntam: Douglas, se você são 50, se você salvar 2 crianças, já tá bom. E eu imediatamente respondo e falo: a minha matemática é totalmente diferente. São 50 crianças, eu acredito que as 50 crianças vão se transformar. Eu acredito nas 50. Se eu tenho 50, são 50. O projeto Primeira Chance significa esperança para mim, porque hoje somos referência aí no complexo onde moramos. As pessoas passaram a acreditar que as coisas podem mudar, que as coisas podem melhorar. Hoje a gente tem esperança que elas podem ser o que elas quiserem ser, porque a gente está ensinando isso para elas.